Então, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 16 de fevereiro de 2023. Está realmente começando muito rápido, está acontecendo muito rápido esses dias. Ontem mesmo uma amiga estava falando sobre isso, né? A coisa tá acelerando, está acelerando. Mas fazer o quê, né? E nesse horário a gente estuda essa obra, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda. Obra maravilhosa que tem muita coisa para ensinar para a gente. Mas antes de iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece. Carmen, por favor, você pode fazer a nossa prece? Claro. Então, Senhor, estamos aqui novamente nesse estudo contínuo. Só temos a agradecer essa oportunidade que temos de vivenciar esses estudos, que eles possam provocar em nós as mudanças necessárias nessa nossa caminhada. Que Jesus abençoe a Casa de Francisco, que nos oferece, que nos abre essas portas, para que possamos ingressar e melhorar o nosso interior. Que Jesus abençoe esse estudo da tarde de hoje, abençoe todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos contar com os melhores ensinos para a nossa evolução. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Nós vamos começar hoje o item 9. É o item 9 do capítulo 4, né? Que esse é o capítulo 4. Então, nós vamos agora pegar o item 9. O capítulo 3 fala do animismo, né? E agora a gente... Não, é capítulo 4 mesmo, porque é tão grande os capítulos. Capítulo 4, interação, animismo, mediunidade. No capítulo 4, nós vamos para o item 9. É isso. Esse não fica complicado. Vou até marcar aqui, que eu gosto sempre de mostrar qual é o capítulo que a gente está trabalhando. Capítulo 4. No capítulo 4, nós vamos agora para o item 9. O capítulo 9 tem o seguinte tema: reencontros. Reencontros. Então, vou começar a fazer a leitura aqui. Diz assim: outro aspecto para o qual é preciso estar atento é o dos chamados reencontros. São muitos os que justificam ou explicam atitudes lamentáveis, com a fatalidade de certos reencontros com almas gêmeas, aquela história da alma gêmea, né? Ligadas por atrações consideradas irresistíveis. E tais reencontros ocorrem, e até com frequência, não há dúvida. Não, porém, que a situação justifique o abandono de compromissos retificadores ou a adoção de atitudes equívocas eticamente inaceitáveis. Ele está falando sobre o seguinte: tem aquela pessoa que está com a vida organizada, tudo direitinho, tudo acontecendo normalmente. Aí, de repente, a pessoa reencontra alguém, faz parte da vida dela, ela sente que tem uma atração muito forte por aquela pessoa. Então, ele diz o seguinte: que as pessoas não sejam irresponsáveis, tá? A ponto de abandonar seus compromissos retificadores ou adote ações, atitudes equívocas eticamente inaceitáveis. E tem aquela pessoa, né? Ela é casada, bem casada, tem o casamento, tem a família, tem os filhos, de repente, bate o olho em alguém, aí a tal da explode a paixão, né?
explode a paixão. Aí a pessoa abandona tudo, joga tudo pelo alto, pro alto. Porque a paixão, e alguém disse, eu acho, que é a minha alma gêmea. E a gente sabe que isso não existe. Mas bateu aquele negócio. Então a pessoa chuta tudo por alto e sai correndo atrás da paixão. Está na cara, não precisa ser muito inteligente, e vai dar errado. Não é? Vai dar tudo errado. Porque essas paixões avassaladoras, quando surgem, vamos dizer, de 100%, 90% dá errado. Pô, não vou dizer que não tem alguma que dê certo, mas a gente sabe que a maioria vai dar problema. Então, ele fala sobre isso, tá? E tem pessoas que abandonam tudo, abandonam o trabalho, abandonam a casa, a família, e depois fica... Nós temos aqui na nossa família um caso parecido com esse. Um caso parecido com esse. Hoje a pessoa está numa situação tão complicada, tão complicada, a gente estava até falando ainda agora, ela está morando numa casa sem luz. Era alguém que tinha toda uma estrutura. Muito bem. A coisa está numa situação difícil, mas por causa disso. Sabe? Faltou inteligência para a criatura e sobrou irresponsabilidade. E agora a criatura tem que começar tudo de novo, uma série de dificuldades, e mesmo assim está difícil de despertar. Então, ele diz aqui, não, porém, que a situação justifique o abandono de compromissos retificadores ou a adoção de atitudes equívocas eticamente inaceitáveis. Só porque encontrou a sua, aí ele botou entre aspas, alma gêmea, deve a esposa abandonar marido e filhos para seguir os impulsos do coração? A mesma coisa o marido. O marido deve abandonar a família para seguir os impulsos do coração? Os compromissos livremente assumidos, que estão bem ou mal sendo cumpridos, vai abandonar também? Às vezes, até os compromissos que a gente está vivenciando não estão muito bem sendo cumpridos de forma muito bem. Se até aí vai abandonar tudo? E as responsabilidades que ficam adiadas? E as complicações futuras que fatalmente virão? Claro que uma atitude dessa, uma atitude descompensada dessa, vai trazer problemas. Vai trazer problemas, né? E vai depois ter que recomeçar tudo de novo, numa situação bem mais complicada, bem mais difícil. Será mesmo um reencontro ou mesmo difícil inventado pelos desmandos da paixão? É preciso lembrar que o amor não é paixão, né? Amor não é paixão. É preciso, o amor somente, o amor precisa saber renunciar. Se, quando necessário, mesmo porque ele somente poderá realizar-se em sua plenitude, quando ambos estiverem totalmente libertos de compromissos com outras pessoas. Né? Nós vimos aqui, nesse mesmo livro, o caso da Regina, naquelas vidas passadas, lembra? E ela ia caminhando, organizando a sua vida, aí acontecia dela encontrar aquela paixão. Aí a vida dela se desgringolava todo, e ela novamente, uma série de problemas, por causa dessa paixão que ela teve ao longo da vida dela.
por aquele homem, inclusive ela cometeu até crimes por causa disso. O reencontro, essa liberação nunca vem através do ódio, que apenas consolida os vínculos entre os que se detestam, mas pelo amor que converte adversários em amigos. O reencontro com pessoas queridas, as quais amamos de verdade, é possível e costumam produzir violentos abalos emocionais. Jamais devem ser chamados, no entanto, a justificar atitudes desastradas que só teremos a lamentar mais tarde. Então, é preciso pensar bem sobre tudo, principalmente quando for algo assim. É preciso pensar bem, verificar, analisar, sabe? Nunca se deixar levar por aquele ímpeto, que isso pode trazer muitos problemas. Aí ele diz aqui, mais do que qualquer outra, a revelação precisa ser acolhida com equilíbrio e posta em sua exata perspectiva. É até aconselhável que não seja transmitida a outra pessoa, ainda que ela também haja sentido emoção semelhante. Então, às vezes, você sentiu aquele impulso por aquela criatura. Pode ser até que o outro tenha percebido, ou não. Se ele não percebeu, não revele. Se ele percebeu, e você é uma pessoa que tem compromissos, deixa aquilo ir avante. Tá? Não deixe aquilo ir avante. Principalmente se você é uma pessoa comprometida. Se você é solteiro, se você não tem vínculo com ninguém, você pode até investir naquele relacionamento. Mas sempre com cuidado, né? Sempre é bom com cuidado. Mas se você é uma pessoa com compromissos, tem uma família, aí cuidado, né? Botar a cabeça para pensar, verificar se é isso mesmo. Normalmente não é. É só aquela, como o pessoal diz por aí, né? Pão de palha. E a gente não pode nem esquecer do seguinte, que ainda existem os obsessores, né? Nossos adversários, que podem estar criando uma situação para que você se enrole, para que você se comprometa e destrua a sua própria vida. Então, ele diz aqui, Regina tem sobre o assunto a amadurecida convicção de sua experiência pessoal. Muitas vezes, no passado, ela e o amado ignoraram barreiras e impedimentos que ali estavam postos precisamente para ensinar-lhes a dominarem seus impulsos em vez de se entregarem às suas paixões. Então, ela, por muitas vezes, ignorou essas barreiras e foi à frente. Por outro lado, há pessoas irresponsáveis que se escudam na desculpa, quer dizer, que usam a desculpa, né, para justificar seus atos, de haver encontrado alma gêmea para fugir de situações também criadas para corrigir desvios anteriores. Muitas vezes a outra nada tem de gêmea, né? Às vezes a outra nada tem de gêmea. É apenas uma aventura barata, que logo será substituída por uma segunda ou terceira gêmea. Tem pessoas que são assim, gente. A pessoa, às vezes, vive um relacionamento, aí aquele relacionamento vai muito mal e porcamente. Aí ela se separa. Mas por insegurança da criatura, eu já ouvi isso de um homem, de um rapaz, onde ele disse assim para mim. Ele vivia saindo de um relacionamento, entrando no outro, saindo de um relacionamento, entrando no outro, e a vida dele é meio complicada. E
E aí, uma vez, eu falei com ele, né, conversando, eu falei, poxa, e se não dá um tempo entre uma relação e outra? 6 meses. Sim, melhora o seu padrão vibratório. Porque aí você vai ter condições de encontrar até uma outra pessoa, né, num equilíbrio melhor. O que acontecia? Ele saía de um relacionamento, não dava 2, 3 meses, pimba, entrava no outro. O outro relacionamento era a cópia do primeiro. Aí ele saía daquele, logo entrava no outro. Quer dizer, o padrão vibratório dele era aquele. Quando ele terminava esse relacionamento, quem são as pessoas que ele encontrava? Pessoas que estavam aqui, ó, da mesma faixa vibratória dele. Estava sempre não dando certo. Isso é que é problema. Porque eu não consigo ficar só. Então, ele buscava outro, uma gêmea, né? Mas ele só arrumava confusão. Ele, a preocupação dele não era tentar ter um relacionamento equilibrado, era encontrar alguém que não deixasse ele sozinho, entendeu? Eu não quero ficar só. Então, qualquer um, desde que ele ficar só. E era assim, era assim. Fiquei uns 2 anos, sabe? Procura mudar a tua cabeça, melhorar, para que você possa entrar numa outra faixa vibratória, né? Mas e você pode observar essas pessoas. É sempre isso, porque ela não sai, ela está aqui, então ela não vai conseguir atrair, ou não vai se aproximar dela nada diferente do que ela própria é. E vai dar sempre confusão. E às vezes a confusão vai se agravando, a pessoa vai se comprometendo mais. Então fica difícil para a pessoa, né? Aí ela diz o seguinte, é o que ele está falando aqui, né? Muitas vezes a outra que o outro escolheu, que a pessoa escolheu, nada tem de gêmea. Era o caso desse companheiro. Ele só não queria ficar só. Então, o que aparecesse era jogo. É apenas uma aventura barata, que logo será substituída por uma segunda ou terceira gêmea. Ainda que seja o reencontro de duas pessoas afins e que já viveram as alegrias do amor no passado, se um ou outro, ou ambos, já está comprometido com terceiros, é porque já estava isso previsto e deve ser respeitado. Ah, mas a minha alma gêmea só apareceu quando eu já estava com outra pessoa. Então, é lógico que se você viver um inferno astral com aquela criatura, violência, falta de respeito, não é nem porque apareceu uma alma gêmea. Você já tem que ser mesmo se a alma gêmea não tiver aparecido. Você vai viver um relacionamento abusivo só porque você está casada? Claro que não. Mas pode levar toda a morte aceitar um relacionamento abusivo. Ninguém deve, nem o Espírito, nem Jesus vai dizer, você tem que permanecer ao lado de alguém que abusa de você, que te violenta, que te agride. Não. Mas se você tem uma vida estável, equilibrada, normal, e depois a homogênea apareceu depois, o que apareceu antes? É porque você tem um compromisso ali. Você tem que ter compromisso. Pensa bem. É isso que ele está dizendo, né? O livro dos médios, no item 290, vamos pegar aí, gente, o livro dos médios. 290, deixa eu pegar aqui o meu. No capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos.
Ele diz aqui, perguntas sobre as existências passadas e futuras nos adverte de que o conhecimento de vidas anteriores é permitido às vezes, conforme o objetivo. E acrescenta, se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Lembra a gente aí, na questão 290, Carmen, o item 15º. Lê o item 15º, aí a Denise lê a letra A do 15º, aí ela lê a letra B do 15º. 15º. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para a satisfação de vã curiosidade. Agora, Denise, letra A. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? São espíritos brincalhões, que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito, e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo, mais adequado, né, mais conveniente, com a marcha progressiva dos seres, que tais pessoas houvessem subido, em vez de terem descido, o que, sem dúvida, lhes seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns estranhos uns aos outros, e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. Elora, letra B de bola. Assim como podemos conhecer a nossa individualidade interior, segue-se também nada que podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, da virtude dos defeitos que nos predominaram. Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorares. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmo deduzir o vosso passado. O Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, número 392. E ele diz uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Na pergunta, ele diz assim, pergunta a letra B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, não é individualidade, é personalidade. Personalidade. Sim, porque a gente não tem em cada vida uma individualidade. Exato, exato. A individualidade é uma só.
Então, eu não tenho hoje uma individualidade e na vida passada uma outra individualidade e na vida futura uma outra individualidade, não. Então, aqui, ó, assim como não podemos conhecer a nossa personalidade anterior, que a individualidade é uma só, agora a personalidade serão muitas, tá? Perfeito. E aqui, no livro dos Espíritos, que ele citou aqui, a questão 392, diz assim: porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Então, né, mais uma vez, reforçando a questão do esquecimento, da necessidade do esquecimento passado. Ana Constantino, lê para a gente o item 16, 16º. 16º. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre a nossa existência futura? Não. Tudo o que é tão respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo. E isso se compreende, a vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra, e pelas resoluções que tomardes quando fordes espírito. E também, peraí só um instantinho, Ana, olha só. Ele disse aqui assim, ó, não, tudo o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada. O Espírito falou, você amanhã vai fazer isso, que ninguém pode dizer o que amanhã vai acontecer com você. Aí depois ele diz aqui, pois que será conforme preparados pelo vosso proceder na terra. É aquilo que nós falamos outro dia aqui, né? O que fomos, o que somos, o que podemos ser, tem a ver com o nosso livre arbítrio. Aí eles aqui, e pelas resoluções, decisões nossas, que tomados quando fordes espíritos, não. E pelas resoluções também que tomados quando estivestes na erraticidade. Eles aqui, nosso futuro depende das decisões, das resoluções que eu tomei quando estou encarnada e também pelas decisões e resoluções quando eu estou na erraticidade. Que aí a pessoa vai dizer assim, ué, eu também sou responsável pelas atitudes que eu tomo quando estou na erraticidade? Sim. Se na erraticidade eu decido me vingar de alguém, isso não conta? Só porque eu perdi meu corpinho físico? Que conta? Porque também é fruto do meu livre-arbítrio. Então, eu tomo decisões. Eu tenho resoluções, proposições. Se nada. Se de repente eu desencarnei cheio de ódio, mas lá no plano espiritual, recebendo a orientação dos amigos, eu decido libertar a minha vítima. Isso não vai contar? Essa minha decisão? Essa minha mudança de postura? Eu não posso mudar de postura no plano espiritual? Posso. Então, quando ele diz aqui, ele vai falar aqui, ó, tudo o que a tal respeito vos disserem sobre vida futura, alguns espíritos, que tem os adivinhadores aqui e tem os adivinhadores do plano espiritual, né?
não passará de gracejo. Isso se compreende. A vossa existência futura, o que eu vou ser amanhã, não pode ser de antemão determinada, mas que ela será minha vida futura, conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra, quando eu estou encarnada, e pelas resoluções, decisões que tomardes quando fordes espíritos. Então, a palavra espírito aí estava colocada. Então, seria, e pelas resoluções que tomardes quando estivestes na erraticidade. Aí você, entre parênteses, compreende a palavra espírito. Né? Que aí o pessoal diz, eu chamo alma quando eu estou encarnada. Eu chamo espírito quando eu estou desencarnada. Mas a frase não ficou legal, né? Ele diz, quando fordes espíritos, aí eu digo assim, e aí, quando é que eu não sou espírito? Vem minha pergunta. E quando é que eu não fui espírito? Não é? Então, que tomardes quando estavas na erraticidade. Aí está legal. Porque as atitudes que eu tenho quando eu estou desencarnada também conta para o meu histórico. Também conta para o meu... Aí pode continuar, Ana. Quando menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde como transcorrerá essa existência. Repetimos-lo, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos, que só então na Terra, para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Entendeu? Então, essa história de alguém dizer para mim como será o meu dia de amanhã, o que será o amanhã, não rola. Não rola, tá? Aí, como ele diz aqui, é impossível repetir dolor, porque você pode mudar de ideia a qualquer momento. Qualquer momento. Você pode mudar de ideia. Como ele diz aqui, com exceção, né? Num caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão muito importante. Porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Então, em alguns casos, sabe-se mais ou menos o que vai fazer. E mesmo assim, a gente já viu um caso de espíritos que estava tudo muito bem preparado e ele faliu. E ele faliu. E a gente já sabe, né? O espírito que realmente não corre o risco de fracassar é o espírito puro. Dali para baixo, pode ter uma coisinha. É muito mais difícil ele fracassar do que nós, mas não é impossível. Ele não é puro. Ele pode dar uma escorregadinha. Então, mesmo assim, né? Então, vamos voltar aqui no Diversidade dos Carismas. Então, ele também fala sobre isso. Se alguém chega, né, você viu alguém achando que é o teu príncipe encantado, aí você vai procurar uma cigana, um amigo, uma média, ela diz, não, minha filha, que é ele mesmo. Você será muito feliz, você vai pegar tudo, você vai ter uma casinha rosa, que nem aquela casa da Moreninha lá em Niterói, com vindinha branca, tudo uma coisa beleza. E vai dar tudo certo.
Não entra nessa. É isso que ele está falando aqui. Não fique buscando saber como é que vai ser o seu futuro. Ninguém sabe, tá? Aí aqui ele vai dizer assim, são semelhantes os critérios segundo os quais existências futuras poderão ser eventualmente conhecidas em suas linhas gerais. Ou seja, se de tais revelações resultarem proveitos que possam contribuir para o processo evolutivo, Sempre sábios e objetivos, porém, os espíritos que se incumbem de transmitir essas instruções acrescentam que, estudando nosso presente, podemos nós mesmos deduzir o passado. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Pode ser que alguma coisa ou outra possa nos ser revelada se essas revelações tiverem algum proveito e puderem contribuir para o nosso processo evolutivo, tá? Mas os espíritos sábios, né, sempre vão se incumbir de transmitir essas instruções para a gente. Não precisa você ir até eles para perguntar. Eles virão até nós nos dar uma ideia de alguma coisa, se isso for de proveito. Agora, nós não precisamos de muita coisa compreender, né, como, mais ou menos, por que eu devo estar passando isso ou aquilo hoje. Se eu estou hoje passando por alguma dificuldade, isso é o nosso presente. Estudando o nosso presente, poderemos nós mesmos deduzir o nosso passado. E também podemos até ter um vislumbre do nosso futuro, não podemos? Eu estou me comportando hoje. Estou chutando tabuleiro. Pode ser que o meu futuro seja complicado. Não, estou me esforçando, estou brigando para melhorar. Tudo bem. A gente sabe. A gente sabe. Às vezes a gente finge que não sabe, mas a gente sabe. Nós sabemos o que vai dentro de nós, em relação ao nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa maneira de ser. Então, a gente tem vamos dizer assim, uma ideia do nosso passado. E briga pelo esforço que a gente está fazendo hoje, a gente deduz que o nosso futuro... que a gente já está, né, abrindo as caixinhas e acabando com os fantasmas. Então, a gente sabe que a coisa vai melhorar. Aí, no último parágrafo, ele diz assim, certamente foi com esses conceitos em mente que o Cristo nos preveniu de que a cada dia basta os seus próprios labores. E é que você vai se preocupar com amanhã? Tu já não tem bastante trabalho hoje? Se substituirmos dia por vida, o conceito continua perfeito e válido. Como é que é meu dia hoje? Daí você faz essa troca, né? Se substituir dia por vida, o conceito continua perfeito e válido. Como é que é minha vida hoje? Por que minha vida é assim hoje? Eu já tenho uma ideia, uma pálida ideia da minha vida do passado. E se hoje eu estou procurando melhorar, modificar alguma coisa, é porque a minha vida do futuro vai ser um pouco melhor, né? Afinal, já fiz algumas conquistas que vão me ajudar muito na caminhada. Então, nós vamos entrar agora no capítulo que trata do desdobramento, é o capítulo 5. Nesse capítulo 5, a gente poderia até colocar entre parênteses, do lado da palavra desdobramento, a palavra bilocação, que é o nome mais adequado, tá? Bilocação, não sei se dia.
Aí, número 1, introdução, diz assim: muitas referências têm sido feitas, e ainda serão neste livro, Diversidade dos Carismas, ao fenômeno do desdobramento. Creio que é chegado o momento de examinarmos isto mais de perto, e no lugar próprio, pois se trata de um fenômeno tipicamente anímico. Eu trouxe aqui um trecho, não é grande, não, pequeno, desse livro aqui, que eu botei no PDF, esse livro aqui, ó, do Ernesto Bozano, Fenômenos de Bilocação, entre parênteses, ele botou aqui, ó, desdobramento. Ernesto Bozano, aquele escritor clássico do século XIX, italiano, né? Acho que é italiano. Italiano ou espanhol? Tenho certeza, não. Ernesto Bozano. Deixa eu só conferir aqui. Esse livro, o prefácio é de Carlos Embaçaí, né? Então, eu não tenho certeza se ele era italiano ou espanhol. Ernesto Bozano. Não tenho certeza mesmo. Então, nesse livro, Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, tem um capítulo, deixa eu ver aqui, só. Eu abri aqui no PDF, vou abrir um PDF aqui. Eu acredito que vocês estão vendo. Sim. Então, vamos lá. Como o meu é PDF, depois eu vou até mandar o PDF para vocês desse livro, que eu acho muito interessante. E essa aqui é na página 6 do PDF, tá? É na página 6 do PDF. Deixa eu só botar aqui. Ele era italiano. Ele foi um professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim e pesquisador espírita italiano, tá? Destacou-se como contribuinte ativo na literatura italiana e francesa também, sobre fenômenos paranormais a partir da virada do século XIX, até o início dos anos 40, 1940. Então, ele vai abarcar esses dois séculos, né? Século XIX e século XX. Então, aqui, ele vai dizer assim, na página 11 do PDF, página 6 do PDF. Quem quiser depois, na página 6 do PDF, ele diz assim: o fenômeno de bilocação é um dos mais prestantes em matéria psíquica, porque evidencia a independência da alma em relação ao corpo, provando que o espírito não está servilmente preso ao organismo. Lembra que eu estudamos sobre isso? Que o perispírito não fica preso ao organismo, ele sofre um afrouxamento, que não é um simples escravo das funções orgânicas, e tem seus momentos de fuga, desprendendo-se ou libertando-se, ainda que momentaneamente, das amarras físicas, se o é compreender que esse espírito possa, no final da vida, desligar-se para sempre do seu envoltório carnal, para continuar a viver fora dele, nessa fase interna da existência, fase a que chamamos morte. Então, é como se o espírito, durante o período que está encarnado, em momentos, né, de desdobramento, ele está treinando a partida final. Até que, no dia que ele morre, essa partida vai
acontecer tranquilamente, sem que haja nenhum trauma para o espírito, né? E, indo para a página 10 do mesmo PDF, tem essa introdução, onde o Ernesto Bozano vai dizer assim: os fenômenos de bilocação, olha aí, dobramento, têm uma importância decisiva para a demonstração experimental da existência e da sobrevivência do espírito humano. E isto porque provam que existe no corpo somático um corpo etéreo, corpo somático, corpo físico, e corpo etéreo, perispírito, que em raras circunstâncias de minoração vital, que é o sono ordinário, hipnótico, se a pessoa está sob transe, mediúnico, êxtase, desmaio, efeitos narcóticos, coma, é capaz de se afastar temporariamente do corpo somático durante a existência terrestre. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia. Tem um livro da Marlene Nobre, que é Experiências de Quase Morte, né? Ela vai falar sobre esse EQM, Experiências de Quase Morte. O livro tem um outro nome. Então, ela traz vários casos. Então, ela diz que a pessoa está anestesiada, está sob efeitos de narcóticos. É anestesia, né? Muitas vezes, é anestesia. Então, quando ela está nesse efeito, tem pessoas que relatam: eu assisti a minha cirurgia, eu fiquei no alto da sala lá de cirurgia, eu vi o meu corpo em cima da sala de cirurgia, eu fiquei um tempo lá no tal do túnel, até que alguém chegou e disse que eu tinha que voltar. Então, é o coma também, tem pessoas que estão em coma, mas sabem o que está acontecendo ali. Então, é isto e isto, né, porque provam que existe no corpo somático um corpo etéreo, tá? Que em raras circunstâncias de minoração vital, tá? Pode se afastar temporariamente do corpo somático durante a existência terrestre. Daí a conclusão lógica de que se o corpo etéreo ou o perispírito é capaz de se afastar temporariamente do corpo somático, levando consigo frequentemente a consciência individual, a memória integral e as suas propriedades sensoriais, dever-se-ia reconhecer, então, que quando dele se separa definitivamente pelo processo da morte, o espírito individual, quer dizer, exatamente individualizado, a individualidade continuará a existir em condições de ambiente apropriado. Opa, então a gente já percebe o seguinte. Eu vou dar só um spoilerzinho para a aula do Livro dos Espíritos que a gente vai estar falando, né? A gente vai ter que analisar esse perispírito aí. Porque a gente vai perceber que o perispírito, ele não é um bloco único. E a gente sabe que quando o corpo morre, vamos usar o português claro, uma parte desse perispírito fica com ele, que é o duplo etéreo. Outra parte segue com o espírito, aonde são os registros das suas memórias. Mas aí eu vou me lembrar daquele caso do André Luiz, quando ele está lá no nosso lar, nas câmaras de retificação, se eu não me engano, e ele é convidado a visitar a mãe no outro mundo. Só que o perispírito dele é um perispírito bastante grosseiro. Ele está morto, mas é grosseiro. Será que ele vai visitar a mãe nesse mundo superior, levando aquele perispírito? Não, porque lá no André Luiz, no livro nosso, lá está escrito assim: deixei o meu perispírito no nosso lar. Está lá escrito. Ele deixou o perispírito dele lá e foi visitar a mãe. Opa, como é que ele foi visitar a mãe? Se o perispírito dele ficou. Pera, se o perispírito dele ficou, ele foi espírito e perispírito? Não. Lá no livro dos médios, questões 54 e 55, o espírito jamais perde o perispírito. Então, enrolou. Estou enrolada. Se ele deixou o perispírito no nosso lar e foi visitar a mãe,
perispírito é esse que ele levou? Se ele ficou aqui, e ele não pode ficar sem perispírito. Aí a gente deduz o quê? O perispírito é formado de algumas partes. Ou melhor, é de muitas partes. Mas, como a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, a gente vai entender que partes é essa. Uma que pode ficar, a outra que pode ir, levando a memória integral e as propriedades sensoriais. A gente vai ter que entender esse tipo de coisa aí, para poder equilibrar, compreender isso. Mas o que ele está trazendo aqui é isso. Daí a conclusão lógica de que o corpo é etéreo, o perispírito, que a gente já sabe que não é uma coisa só, é capaz de se afastar temporariamente do corpo físico, temporariamente, no caso do André Luiz, ou a gente mesmo, né, no momento do desdobramento, levando consigo frequentemente a consciência individual, a memória integral e as suas propriedades sensoriais. Dever-se-ia reconhecer, então, que quando dele se separa, quer dizer, quando esse perispírito se separa definitivamente do corpo físico pelo processo da morte, o espírito individual, então está querendo aqui, a individualidade, aí ele lá, exatamente individualizado, continuará a existir em condições de ambiente apropriado para esse espírito com seu perispírito. Porque aqui na Terra, ele tinha um corpo físico, então estava tudo apropriado para esse conjunto. Mas a partir do momento que ele perde o corpo físico, ele tem que ir para um ambiente apropriado para o espírito com seu perispírito. Viu como é interessante esse livro? E ele segue por aí. Ele segue por aí. Ah, e é um livro aí, ó. Eles chamam de clássicos. Fenômenos de bilocação. Desprendimento de Ernesto Bozano. E ele vai falar aqui de várias coisas muito interessantes, tá? Ele faz um trabalho muito profundo sobre isso aqui, tá? No Sebinho aí você encontra esse livro, R$ 10, bem baratinho. Ernesto Bozano, não sei nem se a FEB já ainda, eu acho que a FEB não está mais publicando esses Eu livros. achei esse ontem, Rose, mexendo aqui nas minhas coisas, do Ernesto Bozano. Nunca, olha, sobre os animais. Aí ele fala que os animais têm alma. Ele E tem um quando livro muito morreu, bom quando sobre desencarnou isso. meus cachorros, eu fiquei tão coisada que eu tenho anos isso. Eu peguei para poder Esse trabalhar. livro aqui é da edição Muito bom. Editora Correio Fraterno. Vamos voltar aqui ao nosso livro, Diversidade de Carisma. Ele diz aqui, embora sem o aprofundamento que muitos desejariam, o Livro dos Espíritos cuida do assunto em seu capítulo 8, quando trata da emancipação da alma, ensinando que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, quanto mais grosseiro é o espírito, né, o invólucro, mais o espírito quer se livrar dele. Por quê? Porque ele se torna um peso, né, gente? É um peso. Você tem que ficar carregando. É diferente de ser aquela coisa suave, né? Nossa! Aí ele diz assim, ensinando que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. E que durante o sono relaxam-se os vínculos que o mantêm preso ao corpo. E uma vez que este corpo não precisa de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Mais adiante, informa os instrutores que não é necessário o sono profundo para que se desprenda o espírito encarnado. Não, às vezes você dá aquela cochiladinha,
e você já se desprende, né? Por quê? O espírito quer a sua liberdade. E principalmente se ele vive uma vida muito difícil, quanto mais ele se sentir livre, melhor para ele, né? Dá aquela suavizada na sua dor. Vamos pegar aí o livro dos Espíritos, na questão 400. Questão 400. Lê para a gente. Ana Constantino vai ler a 400. A Denise vai ler a 401. Eu vou pedir para vocês lerem assim, devagarzinho, tá? E a Carmen lê a 407. Então, vamos lá. A 400 primeiro. O sono e os sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo? É como se perguntasse se o espírito prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Quatrocentos e um. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito... Basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Aí a notinha de Kardec. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples modorra. Cochilando, né? Está fechado o microfone, Rose. Seu microfone. Vamos voltar aqui ao nosso livro para a gente ler mais um parágrafo para encerrar. O desdobramento é, portanto, um fenômeno frequente e comum a todos os seres encarnados, ainda que nem todos disponham de condições para se lembrarem, na vigília, de regresso ao corpo físico, do que fizeram durante o tempo em que estiveram parcialmente libertados deste. É que, colhidas pelo espírito do ambiente que lhe é próprio, as impressões dificilmente são conservadas, porque, no dizer dos espíritos, não chegaram ao corpo físico por intermédio dos órgãos corporais. Então, as impressões ficaram na mente. Não passaram para o cérebro, não passaram para o corpo físico. Ficou sobre o nível da nossa mente. Então, elas não vão ser registradas. Você lembra um pouquinho, Sônia?
porque elas não ficaram registradas não foram registradas pelos órgãos corporais. Não foi o teu olho que viu aquilo, não foram os teus ouvidos que escutaram, entendeu? Não foram os nossos sentidos físicos. Aquela cena que está se desenrolando, que eu estou vendo, não é com esse olho que eu estou vendo, não é com o meu aparelho auditivo que eu estou ouvindo, é com o espírito. Então, não chegou a nível do corpo físico. Por isso que ela não fica registrada. E às vezes dá uma raiva danada, né? Eu estava doida para lembrar tudo que aconteceu. E eu só pego flashes, e os flashes logo se apagam. Muito interessante isso, eu tenho certeza que daí para frente vai ser ficando cada vez mais interessante esse assunto, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Era Eurípides Barçanufo, né, que fazia isso também, né? Também. Também, desdobramento, bilocação, né? Desdobramento. Eu E tinha uma amiga que ela era uma médium fantástica e ela fazia esse desdobramento. E ela pegou o marido dela traindo ela. ai, meu Deus! Foi lá no lugar, ela foi lá no lugar que ele disse que tinha ido, não achou ele e achou ele em outro lugar. Imagina, um perigo. Nossa, que coisa, né? Que Ela era coisa complicada, incrível. realmente. Ainda bem que não é uma coisa fácil de ser, né? Esse tipo de médium. Que Olha o bom, né? que são essas coisas. Sabe, se fosse outra pessoa, que reação poderia ter? E vai depois justificar isso para alguém. Eu, no desdobramento, vi cadeia direto, né? Não tem como. Então, a pessoa tem que saber muito bem como usar esse tipo de mediunidade, né? De capacidade, fenômeno. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando agora o nosso estudo. Quando for 5h20, tá bom, Denise? Eu vou botar para converter aqui, 5h20, nós retornamos o estudo dos ensinos de Jesus. Eu vou passar para a Denise agora o anfitrião, então nós só temos a agradecer. Eu acho que a Dulcineia não está aí, porque está o retrato dela, mas eu não consegui mexer no microfone, porque não está aparecendo, está com algum probleminha. Então, nós vamos aqui agradecer a Deus a oportunidade que nós estamos recebendo de nos encontrarmos aqui para os nossos estudos. Que o Senhor continue a nos abençoar. Outra coisa que eu quero falar, alertar vocês. Sábado é sábado de carnaval. Não vamos fazer o estudo de Paulo de Tarso. Na segunda-feira, é segunda-feira de carnaval. Não vai haver palestra pública. Mas aí vai depender de vocês. Eu estava propondo fazer um estudo do livro dos Espíritos da Ivone. O que vocês acham? Alguém aí vai viajar, vai estar impedida durante o carnaval? Olha, eu não sei, Rose, porque tem os netos que vão fazer alguma coisa, eu não posso garantir a você. Não posso. Então, vamos fazer o seguinte: vamos cancelar. Não vai ter palestra pública segunda-feira. Não terá. Então, nós vamos suspender sábado e segunda. Voltamos na quarta-feira, que é o Evangelho, quarta-feira de cinzas, tá bom? Segunda-feira de carnaval, não haverá palestra, não haverá devassão invisível, nem haverá livro dos espíritos. E sábado agora não tem pau de taça. Então, sexta-feira vai ser o último dia de estudo do CEPA, e depois, só depois do carnaval, na quarta-feira de cinza. Tá legal? Então, tudo bem. Então, vamos encerrar aqui. Um beijo para quem não vai estar conosco. Denise, eu vou botar no Denise, e quantas vezes Denise eu boto? Denise? É porque tem dois Denise de Oliveira Fernandes, e qual deles? O retrato da Dulcineia. Esse que ficou aí. Denise, o Fernandes. Hoje está na minha imagem.
Oi? Eu saí do outro. Eu saí. Então, eu confundi aqui, tudo bem. Não, o seu continua, Denise Oliveira e Denise Oliveira Fernandes. O seu, que a sua imagem está aparecendo, é o Denise O. Fernandes. Isso, é esse Vou aí. botar isso. O outro que está aparecendo, não sei qual é. Então, botei aqui. Atribuir e sair.